Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Palavras de Luz, uma promoção do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Caratinga. É um prazer estar aqui com vocês e poder refletir acerca da mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Então, para iniciarmos a reflexão do momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, fazendo uma prece de agradecimento a Deus por tantas possibilidades, por tantas bênçãos que derrama em nossas vidas. Que a luz do Cristo possa nos guiar pelos caminhos da terra, auxiliando-nos sempre a fazer as melhores escolhas, para que essas escolhas possam auxiliar no nosso crescimento moral. Que Jesus nos ampare, nos proteja, hoje e sempre. A lição de hoje é uma lição muito bonita do livro Roteiro, Francisco Cândido Xavier, O Espírito é Emmanuel. É a lição de número 16, intitulada Evangelho e Caridade. E ela vem justamente falar sobre a mensagem, sobre os ensinamentos que o Cristo vivenciou aqui nesse plano e que nos legou, né, após a sua partida. A lição nos diz assim: antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente do fausto e poder que os séculos consumiram. As lembranças do Egito Antigo, as pirâmides, não se referem à compaixão. Os famosos hipogeus de Persépolis são atestados de orgulho racial. As muralhas da China traduzem a preocupação da defesa. Nos velhos santuários da Índia, o Todo-Poderoso é venerado por milhões de fiéis indiscutivelmente sinceros, mas deliberadamente afastados dos semelhantes, nascidos na condição de párias desprezíveis. A Acrópole de Atenas, com as suas colunas respeitáveis, é louvor à inteligência. O Coliseu de Vespasiano, em Roma, é monumento levantado ao triunfo bélico para as expansões da alegria popular. Por milênios numerosos, o homem admitiu a hegemonia dos mais fortes e consagrou-a através da arte e da cultura, que era suscetível de criar e desenvolver. Então, até este momento, Emmanuel vem nos falando da grande preocupação do homem, né, com o que era material e se esquecendo de se preocupar em ser melhor, né? Com Jesus, porém, a paisagem social experimenta decisivas alterações. O mestre não se limita a ensinar o bem, desce ao convívio com a multidão e materializa-o com o próprio esforço. Cura os doentes na via pública, sem cerimoniais, e ajuda a milhares de ouvintes, amparando-os na solução dos mais complicados problemas de natureza moral, sem valer-se das etiquetas do culto externo. Lega aos discípulos a parábola do bom samaritano, que exalta a missão sublime da caridade para sempre. A história é simples e expressiva. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores que o despojaram, espancando-o e deixando-o semi-morto. Ocasionalmente, passava pelo mesmo caminho o sacerdote e, vendo-o, passou ao largo. E, de igual modo, também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o, passou à distância. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se dele, o infortunado aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre sua cavalgadura,
cuidadosamente asilou numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa o necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele, enxerga a humanidade sofredora, carente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Desde aí, novo movimento de solidariedade humana surge na Terra. No curso do tempo, dispersam-se os apóstolos ensinando em variadas regiões do mundo que mais vale dar que receber. Inspirados na lição do Senhor, os vanguardeiros do bem substituem os vales da imundície pelos hospitais confortáveis. Combatem vícios multimilenários com orfanatos e creches. Instalam escolas onde a cultura jazia confiada aos escravos. Criam institutos de socorro e previdência, onde a sociedade mantinha a mendicância para os mais fracos. E a caridade, como gênio cristão da terra, continua crescendo com os séculos, através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller, ou da fraternidade do companheiro anônimo, que na via pública, salientando valorosa e sublime, que o Espírito do Cristo prossegue, agindo conosco e para nós. Então, essa lição nos chama muito a atenção para a questão da ação, porque muitas vezes nós nos prendemos muito às teorias, nos prendemos muito às palavras, mas esquecemos de agir, né? Nos situando de conformidade com as lições que o Mestre nos legou. Porque Jesus teve essa característica muito forte. Ele ensinou, mas ele vivenciou tudo aquilo que ensinou. Então, que Jesus seja para nós sempre a inspiração, para que possamos diariamente, nesse esforço contínuo, né, de domar as nossas más tendências, os vícios que ainda trazemos em nós, possamos, mesmo que vagarosamente, nos desafiar a sermos melhores, a corrigir em nós aquilo que realmente precisamos corrigir. Que não nos importemos com os defeitos alheios, mas que nos voltemos para dentro de nós mesmos e procuremos ser cada dia um pouco melhores. É um grande desafio, mas é a grande meta que nós temos a cumprir. Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Então, é nesse esforço diário de sermos melhores que alcançaremos essa perfeição que nos cabe alcançar. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça nessa grande tarefa. Um grande abraço, fiquem com Deus. E quando quiserem conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, visite a nossa casa. Ela está situada no bairro Esplanada, na rua Sinfrônio Miranda, número 74. As nossas palestras públicas acontecem sempre aos sábados, às 19h30, e será um prazer tê-los conosco. Nós temos também outros dias, né, em que temos os grupos de estudo, e quando você for nos visitar, nós poderemos esclarecer qualquer dúvida. Grande abraço e fiquem com Deus.